Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio do podcast Impulsiona e Transforma, que é o nosso podcast aqui da JM, da Guide do Grupo JM. E aí, André? É isso aí. Olá para quem tá aqui assistindo e eu tô muito feliz nesse dia de hoje. Cara, hoje é um episódio muito legal porque eu tô curioso para ouvir essa história aí, né? Estamos com o Danilo e a Patrícia da Maximus. Obrigado por vocês terem vindo aqui hoje. Não, A gente obrigado pelo agradece. convite. Olha, aqui a gente gosta de história, tá? De história de empreendedorismo, história de empreendedor, porque a gente sabe que não é esse mundo cor-de-rosa, e então a gente Não. aprende com essas histórias, com sucessos, com a dificuldade. E a gente queria voltar do início, né? Como é que começou o negócio? Como é que vocês foram parar nesse segmento? Conta pra gente. E aí, quem Quer começar, começa? Dani? Posso falar? Pode. A nossa empresa ela existe desde 2010. 2010. Ela foi fundada em 2010. Nós somos especializados em atender clientes de concessionárias, a concessionária em si de veículo zero, seminovo ou atendimento de pós-venda. Nós nos especializamos em atender esse cliente final, que é a concessionária. E através da concessionária, atender o cliente dela também. Então a gente entrou prestando um serviço para a concessionária, com a preparação para os carros de entrega, com a lavagem do carro de pós-venda, que ia fazer uma revisão. E fomos nos profissionalizando até prestar também um serviço para o consumidor final, que ia até aquele local. Como é que você foi parar, né, nesse ramo? Volta um pouquinho antes, assim. Ah, Na verdade, eu vim do ramo da construção civil. A gente É. trabalhava com. Eu era vendedor de uma loja de material elétrico, hidráulico e combate a incêndio. Não tinha nada a ver com o carro, mas sempre muito apaixonado por carro. Uhum. Em 2007, foi ofertada uma vaga de emprego para mim no ramo automotivo, onde eu comecei nesse ramo de estética automotiva, acessórios automotivos. Em 2010, tivemos a oportunidade de empreender. Legal. Foi onde a gente começou a empreender o próprio negócio. E aí, esse negócio de empreender, porque é um salto, né? É uma virada, né? Como é que foi pra vocês, né? Foi um negócio que vocês já tinham convicção, vocês ficaram um pouco com receio, porque empreender é arriscar, né? Empreender é arriscar. Empreender é arriscar, mas também é realizar sonhos, né? Quando você está convicto que você se achou na profissão, que você gosta do que faz, faz com amor, se torna mais fácil, mas não menos desafiador. Uhum. É muito desafiador, é um segmento onde você tem pouquíssimas pessoas para te ajudar, mas muitas dificuldades para poder superar. Mas eu acredito que pela nossa convicção e pelo amor pelo que a gente fazia, se tornou menos difícil, mas não também tão fácil, né? Desafiador com Como é que certeza. você enxergou esse momento aí de... Eu entrei um pouquinho depois na Ah, tá. Máximos, né? Eu já trabalhei na área há muitos anos. Na verdade, que meu primeiro emprego Tá bom. já foi na área, já, em concessionária. Legal. Então, quando ele veio, eu já fazia parte desse mundo, né? Uhum. Mas como vendedora, depois tive outras oportunidades também de crescimento. Virei supervisora, depois fui para gerente. E aí, mas trabalhava numa outra empresa. Até, né? Um pouco foi concorrente, depois a gente Uhum. viu que realmente havia necessidade, a empresa foi crescendo, e aí resolvi me juntar-se aí ao meu esposo, É, né. Não dá para concorrer também. Não empreender. dá, Empreender em casal, a gente sabe que tem desafios, mas tem o lado bom, né, de bastante. você usar a força de um do outro, a competência. É, Eu imagino que vocês tenham competências distintas, né? O que um é bom é diferente sim, do que o outro é acaba bom. complementando, né. É. No início eu acho que foi mais desafiador, porque saber lidar e separar, né, o profissional do pessoal não é fácil. Hum. Mas a gente aprendeu com o tempo, até acho que a gente superou, foi rápido, assim. Acho que demorou uns 3 meses que eu acho que foi o momento mais difícil, e depois a gente foi aprendendo a entender um pouco mais o lado do outro, a saber quando dá para se posicionar e o outro tem um pouco mais de razão do que você ou vice-versa. E aí a gente foi sabendo lidar. E hoje acho que a gente tira de letra, viu. Ah, que Não deixa de legal, ser cara. desafiador, né, lógico, mas já são muitos anos, né. A gente tá quanto tempo já trabalhando juntos? Uns 10. Uns 10 anos Acho que já. uns 10 anos, mais ou menos. Então não, a empresa tem 10, né? Não, a empresa tem 15. 15, É. falei errado, é. 15 anos, então acho que uns 12 anos trabalhando junto. Olha que legal. Então,
Agora tá na fase, acho que é muito mais tranquila, né? É. E É, vem a outro, maturidade também, né? eu lembro que outro dia eu encontrei um amigo meu que eu não via faz tempo, e ele tem um negócio, e eu falei, ah, e a tua esposa tá com você? Ele, Deus me livre, não dá. Aí eu falei, aí ele, porque isso aí você sabe, se é consultor não dá certo. Eu falei, eu não sei de nada que você tá falando. Eu sei assim, se tem regras muito bem estabelecidas, se tem Exato. processo, se tem gestão, se sabe diferenciar os papéis, e também um pouco fala do relacionamento em si, como é que é a natureza do relacionamento, tem muito que de sucesso, então eu não gosto de Exato. é impossível, isso aqui não dá. Eu acho que tem dinâmicas que não comportam e tem dinâmicas que funcionam bem, Sim. né? E eu acho legal também saber diferenciar, né? E cada um assumir mais ou menos a sua ponta ali dentro da empresa. O que É. você acaba Isso é o complementando e mais não importante. entrando, né? Como um concorrente do outro. Não, você tá ali para poder diferenciar o trabalho dele com o meu e aí a gente se unir e fazer o melhor para a empresa, para o crescimento da empresa e, É obviamente, verdade. para nós, né? E Isso é qual muito que foi o momento bacana. da virada? Então você estava lá e começou, e você viu outras oportunidades. Qual o momento que você falou, peraí, tem alguma coisa forte aqui com Sim. potencial grande? Eu entrei já na área de concessionária como gestor de vendas de departamento de estética e acessórios. Então eu já tinha um time que a gente coordenava, trabalhei com esse time, evoluímos esse time, aumentamos o número de concessionárias que nós atendíamos. E em 2010 nós tivemos a oportunidade de ser sócio do nosso patrão, Olha, Ah, né? que legal. O meu antigo patrão, tivemos uma oportunidade de um negócio fora do que a gente já tinha e nos tornamos sócios. Né? Em vez de eu sair para começar um negócio ou ele tocar um negócio sozinho, a gente decidiu Uhum. transformar Abrir isso algo numa novo. sociedade, isso. E tocamos aí por 15 anos juntos. E aí, como é que foi ser sócio do patrão, né? o ex-patrão. Como, Ex-patrão, agora Do sócio. ex-patrão, agora como, sócio. como é que é Não, a ser... gente trabalhou durante 3 anos muito bem, respeitando bastante a opinião do outro, sempre guardando as devidas proporções, a experiência que ele tinha. Ele tinha uma diferença de idade muito boa da minha, né? Hoje eu tô com 42, ele tá com 71 anos, então tem uma diferença de experiência enorme Uhum. e aprendi muito com ele nesse tempo, aprendi a cuidar dos processos, a cuidar de pessoas, sempre analisando os resultados e isso me ajudou bastante com o crescimento profissional e pessoal também. Olha só que legal. Fala um pouco o que acho que é um ponto para a gente botar todo mundo na mesma página, né? Me fala um pouco o que a Maximus faz hoje, assim, qual que é os principais produtos ou serviços dela, para quem está nos escutando, entrar aqui na conversa, a gente conseguir entrar em outros tópicos. Hoje nós atendemos, a maioria dos nossos clientes ainda são concessionárias, nós atendemos mais de 30 concessionárias na nossa região. Toda vez que você vai comprar um carro nessa concessionária, você finalizou a compra do carro, você passa por alguns departamentos. Você passa pelo despachante, você passa pelo seguro e você entra no departamento de acessórios, onde você vai colocar aquilo que o seu carro não vem de fábrica, Tá né? bom. Mas muitas vezes a montadora te disponibiliza isso como um acessório, não como um item de série. E é o nosso departamento que cuida disso hoje dentro da concessionária. E aí, Danilo, aproveitando, o seu cliente, ele já é o cliente que vem da concessionária, né? O que a Sim, gente chama, se eu não me engano, de Sim. curva A, né? O cliente que sim. acabou de comprar o carro, ele já vem na mão de vocês. O que motivou vocês a contratar um trabalho como o da Guide, por exemplo? O que estava passando na cabeça ou quais eram os desafios que vocês estavam passando no momento que motivou essa contratação? A Guide, ela veio no momento que a gente estava pretendendo crescer. A gente começou a olhar para o futuro da empresa. O mercado ele mudou, os carros mudaram, o cliente mudou e os serviços prestados também. Hoje o nicho de produtos que nós vendemos não é mais só produtos, a gente também vende serviço, que é a estética automotiva. A estética automotiva ela cresceu muito, Uhum, né? uhum. E a gente não pôde mais ficar guardado só dentro de concessionárias. A gente começou a ter a necessidade de ser visto pelo cliente externo também. Como é que foi isso daí? Toda vez que um cliente comprava um serviço nosso, ele sempre falava assim: Nossa, mas eu fiquei muito satisfeito, eu nem imaginava que isso tinha dentro de uma concessionária. Isso pode ser feito no carro da minha esposa, isso pode ser feito no carro da minha Olha que filha, interessante. né? Eu posso trazer um carro de outra marca dentro da concessionária para fazer. Olha, eu comprei um Chevrolet, mas eu tenho um Volkswagen, tem problema? E a gente sempre tinha que ir lá e pedir licença, né, para concessionária. Olha, o cliente pode trazer um carro de fora para poder fazer esse serviço aqui dentro. E os clientes começaram a perguntar: mas você não tem um local para nos atender? Você não tem uma loja fora daqui para nos atender? E eu não tinha essa loja.
E a gente começou a querer ser visto por esses clientes, a querer ampliar um pouco mais esse leque de clientes nossos. Apesar da gente lidar com cliente curva A, como você falou, são compradores, são gente que é do nosso meio, né? Que está ali aptos Uhum, a uhum. comprar esse produto nosso, a adquirir um serviço com a gente. Mas a gente também teve a necessidade dos clientes que não são o cliente em si de carro zero, mas tem o seu carro, quer cuidar melhor do seu carro e não tinha tanta disponibilidade de outros players no mercado para poder fazer o serviço que a gente prestava dentro de concessionária. Por que não prestar esse serviço classe A que nós prestamos dentro da concessionária, fora da concessionária também? Para um cliente que tem o carro, não tem interesse de trocar esse carro, está contente com o carro, mas gostaria de fazer É lógico. uma manutenção, um upgrade, uma estética ou adicionar um acessório no carro dele. Então, essa foi a necessidade. E aí é onde a gente não tem esse know-how de De marketing, né? marketing, E É, comunicação. a comunicação. Aí a comunicação, a gente gente. queria muito melhorar e ampliar a comunicação da empresa, né? Legal. Então, Aí esse foi foi onde um dos... entrou E a vocês acham Guide, que gerou um impacto positivo isso tudo? com Com certeza. É. certeza. Como é que foi essa jornada aí? Porque passou pelas etapas que a Guide tem uma preocupação de fazer um alinhamento, organizar as ideias, entender como que isso se aplica de fato no negócio e como é que foi essa jornada? Foi bom para vocês também entenderem o potencial que o negócio tinha, conseguir enxergar as áreas de atuação e Uhum. os potenciais de comunicação, vamos falar? Acho que foi bom porque eles acabaram que abrindo um pouco mais a nossa mente, né? Tá. Quando a gente faz aquelas primeiras reuniões, onde faz a captação de dados mesmo, de Sim. entendimento do que é a Kickoff. nossa proposta, do que a gente espera como empresa, do que a gente busca também, né, de como resultado. Vocês mesmo, né, nessa própria entrevista, traz algumas questões para nós que faz a gente pensar e rever alguns conceitos e fala, poxa, a gente faz, atua, mas não coloca, né, em pauta. Então, eu acho que abriu a nossa mente para muita coisa, mudou um pouco da nossa visão também, ampliou, né, do nosso negócio e fez a gente querer um pouco mais ali do que a gente já vinha fazendo, Eu né. falo que o Então acho nosso que melhorar essa comunicação foi extremamente importante. né, eu falo que o nosso trabalho, ele ajuda demais as Hum. empresas a terem mais confiança no negócio Uhum. delas. Sim, Sim. Porque às verdade. vezes existe uma confiança muito grande, mas ela não é como se fosse roupa, né. É. Você tem um potencial muito grande, mas às vezes a roupa não tá tão alinhada ao evento que você vai. E Exato. aí quando a gente consegue organizar isso, aí as empresas prosperam, as pessoas, os donos das empresas se sentem mais E o confiantes. Danilo teve um olhar empreendedor de falar, pô, pera, tem uma demanda aqui para quem quer Exato. fora e tal. Mas não é incomum, o André sabe, clientes que a gente pega aqui e não é esse tipo de discussão, a gente fala, você sabia que tem um potencial aqui? Você sabia que tem um potencial aqui? E o cara, pô, não sabia. Pra mim, meu universo era Era só esse, isso. né? Da É mesma muito forma que o Danilo fechado, né? enxergava isso, mas talvez outros ainda vão surgir, né? E já surgiram, Sim. talvez. Exato. Então, esse é um trabalho muito legal de reflexão sobre o É. negócio. Inclusive, falando desse espaço novo de vocês, não sei se vocês querem contar aqui ou não, Sim. mas eu tô sabendo, já fui visitar e Uhum. tá um espaço maravilhoso para receber pessoas ali, que é esse público que quer cuidar do carro. Aí entra no meio da história, né? Quando a gente começou a ter essa necessidade de criar uma identidade visual, da gente ser visto pelo público também fora da concessionária, né? Fora do público de concessionária, falamos assim, puxa vida, vamos criar uma rede social, né? Vamos fazer uma rede social, porque hoje tudo é internet, todo mundo vê no Instagram, no Facebook, né? E no TikTok, tudo. Vamos criar uma rede social. Como que a gente fez? Ah, contratamos uma pessoa, colocamos uma pessoa para cuidar dessa rede social. Não era do meio, não tinha tanto gabarito como a gente gostaria, mas para a gente que nunca fez nada, era o ideal para o momento. E a gente viu que não teve efeito nenhum, a gente não conseguiu criar uma identidade, a gente não conseguiu, de fato, atingir os nossos objetivos com isso, né? E a gente, puxa vida, será que é o caminho? O marketing nos ajuda com alguma coisa? E a minha esposa, ela é muito mais ligada nessa área social do que eu. Eu sou um cara que eu adoro a parte comercial da empresa, eu gosto de abrir novos negócios, mas eu sou muito, muito fechado para Uhum. para a linha do marketing. E ela é muito mais avançada nisso do que eu. E ela, não sei ainda, ela pode falar pra gente pelo qual meio que ela achou vocês, e ela falou de uma agência. Poxa, conheci uma agência, a Guide, que pode nos ajudar, pode trazer alguma coisa diferente pra gente. Eu também não dei muita atenção, porque a gente acabou de ter uma experiência que eu achei que não agregou muito pra gente, Uhum. né? Talvez muito também porque a gente também não soube expressar o que a gente queria, o que a gente de Tem, fato queria. Acho que sim. uma entrevista ali que
não deu muito certo. Mas logo em seguida que a gente fez a primeira conversa com a Guide, a primeira reunião, nós como empresa sentimos necessidade de melhora, né? E como seguimos falar, poxa, dá para fazer isso? Pô, através disso a gente pode fazer isso? A gente vai criar então uma identidade visual, vamos investir no logo da empresa, vamos fazer isso, vamos criar uma identidade forte, vamos. Qual é o público que nós queremos atingir? Uhum. Começou a surgir algumas perguntas que Tá. de fato coloca você numa linha, Uhum, né? uhum. Você para de correr para todos os lados e coloca você numa direção que você fala, poxa vida, eu preciso escolher de fato daqui para frente o que a gente vai querer. E Exatamente. foi aí que foi determinante para a gente começar a investir um pouco mais na identidade visual, segmentar um pouco os clientes que nós gostaríamos de atender, qual é a área que a gente gostaria melhor de atuar, sem perder as nossas origens. A gente não quer Exato. deixar de atender concessionária pelo Exatamente, contrário, né? exatamente. Eu quero ser o maior player de concessionária do estado de São Paulo, do Brasil, de onde a gente puder chegar. Mas eu também não quero deixar de atender esse público que às vezes procura algo com excelência, procura um cuidado com um carro diferenciado e que muitas vezes está pautado apenas em, vamos lavar o carro, vamos levar ele no lava rápido, tal. Não que o lava rápido não preste um bom serviço, não é isso. Mas a gente quer colocar alguma coisa diferente para o cliente, uma Trazer uma outra experiência proposta, diferente. né? Exatamente. Mas esse cenário todo que você está comentando é o que a gente vem falando em outros episódios da importância que a Guide dá para os pilares de comunicação. É a mesma empresa, é a mesma entrega, mas vista com um olhar diferente. Diferente. Uma coisa é o cliente da concessionária. Outra coisa é o cliente da concessionária que vem na primeira revisão. Outra coisa é o consumidor final. Então são Isso. 3 públicos, é a mesma entrega, mas são 3 abordagens de vendas completamente diferentes. E chega no fim de um período, você não tem que abandonar nenhum. Muito pelo Sim. contrário, você tem que abrir novos pilares para aumentar a remuneração da empresa, né? O faturamento da empresa. Exato. E são algumas perguntas que, por exemplo, né? Puxa vida, você trabalha com quantas marcas de carro hoje? Trabalhamos com 12, 15 marcas de veículo diretamente com concessionária, com produtos homologados de montadora, ou produtos retificados ali pela montadora, que é um produto ok para você instalar no carro do cliente. Nós temos todo esse nicho de clientes que nós podemos atender fora também da Sim. concessionária, né? E por que não atender esses clientes? E por que não atender também o cliente de outras marcas que a gente não atende ainda? Né? Excelente. Por que o cliente hoje ele vem aqui com um Volkswagen, ele não pode trazer um Toyota, ele não pode trazer um Honda para a gente fazer um serviço e ter a mesma experiência? E a gente viu os clientes muito satisfeitos com isso e se tornaram clientes recorrentes de trazer carros de outras marcas para dentro daquela concessionária. Certo. E onde despertou essa necessidade aí, onde a gente começou a sonhar, depois de ter conhecido a Guide, em ter o nosso próprio espaço. Olha que legal. E aí sim, a gente começou a desenhar, ver quais eram as possibilidades, o que seria um local hoje adequado para isso, qual é a experiência que a gente quer entregar para o cliente através desse local, o que nós vamos fornecer lá para esse cliente, né? Qual é a experiência? Vamos só lavar um carro? Não. Nós vamos realizar o que o cliente quiser. Nós vamos trabalhar com a limpeza, nós vamos trabalhar com a estética, nós vamos trabalhar com customização, nós vamos trabalhar com personalização do carro. Nós vamos entregar aquele sonho que o cliente quer no carro dele, a gente vai fazer tudo que é criando o possível. ecossistema inteiro. Se posicionar de Exatamente. forma diferente. Exato. E o Danilo e Patrícia, assim, a gente sabe que nem tudo são flores e empreender não é fácil, então a gente tá ouvindo um monte de história legal, mas a gente quer saber as dificuldades, assim, teve momentos que vocês pensaram em desistir, momentos bem difíceis, desafiadores, o que vocês aprenderam com esses momentos? Não, olha, desistir, eu nunca pensei em desistir, mas nós tivemos que nos reinventar nesse caminho. Nós tivemos uma pandemia, a qual ninguém esperava, onde o mercado mudou totalmente. Quando nós nos deparamos com essa pandemia, eu tinha 264 funcionários, eu atuava em mais de 50 concessionárias, aonde a gente dependia exclusivamente do departamento de venda de carro zero para trabalhar, e esse departamento passou a não funcionar. Sim. Né? A gente parou o comércio, parou e a gente com todos aqueles funcionários, com todos os compromissos assumidos ali para cumprir, e a gente começou a nos reinventar. De que maneira? Começamos a criar pacotes exclusivos para aquele cara que tinha o carro e ele vinha no pós-venda. Né? O pós-venda é a revisão do veículo, né? Ele vinha para fazer uma revisão, até mesmo por conta de um barulho ou um problema, e a gente tinha que fazer esse problema, esse problema que o cliente ia lá para resolver se tornar uma oportunidade de venda para nós. E para isso a gente teve que criar alguns pacotes de serviço que
tivessem vantagem de fato para o cliente naquele momento comprar algum produto nosso. Então, isso foi um meio que nós achamos de sobreviver aí na pandemia e passar por isso que não foi fácil, foi inesperado para todo mundo, mas que a gente aprendeu a trabalhar com um público diferente, que é o público não que ele estava realizando um sonho, mas a gente começou a trabalhar também com o público com uma prevenção. Muitas vezes a revisão de um carro é uma prevenção, não é porque ele está quebrado você vai fazer Não. Sem a dúvida. revisão, é porque você vai prevenir para que ele não Sem quebre. dúvida. E nós começamos a criar alguns produtos que a gente também estava prevenindo para o cliente também não ter um problema lá na Gasto frente. extra lá na frente. Então a gente agregou isso no pós-venda e trabalhamos muito bem isso até hoje. Então hoje nós temos tanto os nossos objetivos para a área de carro 0 km, como para a área de seminovos e também para a área de pós-venda. Nós também criamos dispositivos lá que melhorou nossa performance. Hoje nós temos um time especializado para atender carro de pós-venda, com uma cabeça diferente, com uma abordagem diferente, Exato. com produtos diferentes, com necessidades diferentes. Então a gente hoje atende o público de toda a linha da concessionária. E olha só que maravilhoso, né? De uma pandemia, vocês se Sim, reinventaram, identificaram uma oportunidade no mercado sim, que está em aberto. Hoje existe um time só para coordenar isso. E foi um momento que a empresa cresceu muito também, na pandemia. Olha, Acho que foi quando nós mais crescemos. olha sim. só. Foi E durante a olha pandemia. que E eu lembro que carro novo chegou a faltar chip, não tinha produção e não Sim, teve toda Sim. afetou a cadeia inteira de produção exatamente. e mesmo assim vocês Mas eu acho que fez a gente pegar esse desafio mesmo e entender que a gente tinha que fazer o negócio acontecer, independente do que externamente estava acontecendo, né? Então abriu a nossa mente para muito mais coisas que às vezes a gente estava muito nichado, né? Conforme o Danilo falou, com carro zero, então era o nosso foco principal. E a gente começou a entender e buscar outras alternativas. Então, assim, foi um momento muito importante para a gente, porque abriu muito a mentalidade e, obviamente, a gente colocou em prática. Então, eu acredito que tudo isso fez já um crescimento profissional e, automaticamente, né, o crescimento da empresa também. Então, e vocês foi estão com bem quantas desafiador, mas pessoas? graças a Deus Foi foi positivo, foi assim, o gerou resultado no geral aprendizado. foi. Quantas pessoas vocês estão no time hoje? Hoje nós diminuímos o nosso Ah, time. Nós passamos o ano passado por uma dissolução na nossa sociedade, tá. né? Alguns caminhos que nós optamos em trilhar de crescimento, eh, ele teve essa necessidade de uma dissolução. Foi tudo, graças a Deus, em paz, com consenso, Que bom, mas a gente teve essa dissolução, então nós dividimos os nossos clientes, que né? bom. A gente, meu ex-sócio, ele ficou com uma parte dos clientes e nós com outra. Por quê? Porque a gente queria investir em outro segmento, que era a nossa loja que nós estamos Aula de montando, conceito. né? Hum, Logo após a pandemia, a gente foi analisar quais foram os desafios superados e aqueles que ainda a gente precisava superar. uhum. Então, além da gente ter nos capacitado melhor no atendimento de um público diferente, que era o de pós-venda, nós também capacitamos melhor o nosso time interno. De que maneira? Nós fizemos assim, nós tínhamos 52 concessionárias que a gente prestava serviço. Numa concessionária A era um equipamento, na B era outro, na C era uma outra maneira de trabalhar. A gente trouxe tudo isso para dentro de casa, fizemos uma lição e fizemos assim, ó. Toda máquina de lavar vai ser a mesma máquina de lavar em todas as concessionárias, idênticas. O que que nos facilita isso? Primeiro, que você garante a qualidade do departamento e você facilita a manutenção. Quebrou uma peça, é a mesma em todas as casas, não tem mais aquele não sei qual é, procura saber. Não, é muito mais fácil, muito mais rápido você solucionar um problema. Mesma coisa também nos aspiradores, mesma coisa também nas máquinas de polir, né, que é um outro segmento super importante. Nós inovamos, nós investimos, nós fomos para o SEMA Show em Las Vegas no ano de 2023. Para 3. 2023. E no caminho, um fornecedor nosso nos levou para conhecer a Jaguars em Los Angeles, Olha. onde nós visitamos a empresa de estética automotiva mais antiga do mundo. Ela existe desde 1913, essa Nossa. empresa, né? E essa empresa estava procurando players para voltar para o Brasil, porque desde que ela foi comprada em 2007 pela 3M, ela não estava mais no Brasil com material profissional, apenas com a linha de hobby, né? E esse fornecedor nosso, que é do grupo APG, ele estava indo lá para assinar esse contrato e nos convidou para ir também, nós e alguns outros clientes especiais dele da época,
para a gente poder ser o piloto desse programa Legal. no nosso segmento. Então, nós fomos conhecer a fábrica, fomos conhecer qual era a estrutura e a história. E nós entendemos, aí foi uma segunda virada de chave. Ah, Nós entendemos que nós temos que trabalhar com o melhor produto que existe para nós entregarmos o melhor resultado que o cliente espera, para a gente entregar a melhor experiência que o cliente espera. Então, nós nos colocamos à disposição de treinar todos os nossos colaboradores, trocar toda a nossa linha de produto, né? Hoje nós não trabalhamos com nenhum outro produto se não for Maguires. Nós não trabalhamos com nenhuma linha de PPF para carro se não for New X. Nós não trabalhamos com nenhuma película se não for 3M. Nós não trabalhamos com nenhuma outra película de segurança se não for Lumar, porque nós pegamos o que tem de melhor no mercado, transformamos isso em vários segmentos de... eu tenho produtos da Maguires que ele começa com 700 a 5 mil reais para o carro, depende do que você quer para o seu carro, né? E nós fornecemos o melhor hoje para o cliente, né? Hoje o produto ele faz muito mais por nós do que só o profissional. E também nós qualificamos o profissional. Não tem mais máquina, por exemplo, de polir, aquelas antigas rotativa, todas rota orbital, todas máquinas de primeiro mundo, tudo que usa lá fora, hoje nós colocamos para atuar dentro da nossa empresa. Isso fez com que a gente tivesse um outro salto de qualidade, onde deu novas oportunidades para a gente, que nós começamos a atender um cliente premium agora, né? A gente assinou um contrato no ano passado com a Stuttgart, que é a distribuidora Porsche aqui no Brasil, onde nós fazemos uma grande parte das concessionárias deles aqui, uau. prestamos serviço de preparação, de entrega, de venda de serviço de estética, de cerâmico e também de PPF para esses clientes. Então foi um novo segmento que nós abrimos através do quê? A gente buscar o melhor para o cliente, Exatamente. que é isso que a gente Ter quer essa fazer. clareza. E não adianta pedir para Guide fazer uma comunicação que fale da qualidade se você não vive essa qualidade, não Exato. investe nessa qualidade, seu Exato. colaborador, sua máquina, seus fornecedores. É muito fácil a comunicação não ter conexão com a empresa, mas dá para ver que tem. Dá para ver Sim. que é fácil refletir isso e atribuir esse valor, né, no negócio. Excelente. Vamos falar de futuro, assim, o que que o futuro espera para Maximus, do que vocês podem abrir aí para gente, além do espaço e tudo, o que que vocês estão olhando o mercado hoje, pensando no futuro? Hoje nós estamos montando essa loja aqui em Americana, a gente está chamando ela de uma loja conceito, como se fosse uma Maximus, mais uma Maximus Premium. De que maneira? Essa loja ela vai atender esses consumidores que não vão até a concessionária, Uhum. mas que querem cuidar do seu carro, querem dar um tratamento diferenciado, quer fazer uma customização, quer fazer uma plotagem, quer mudar o carro de cor, quer pintar uma pinça, quer pintar uma roda, quer trocar uma roda, quer colocar um banco de couro, quer colocar um suporte de bicicleta, um suporte de caiaque, tudo aquilo que hoje existe de acessórios de customização, nós estamos aptos a fazer no carro desse cliente. Desenvolvendo projetos, né? Poxa, que projeto que você quer esse? Vamos lá desenhar, vamos ver o que é possível, o que não é, né? Tendo acesso às montadoras como nós temos por prestar serviço na concessionária, nós temos itens originais que dá para instalar. Vou te falar, poxa, tem um engate para uma caminhonete. O engate alternativo normal que você compra na rua, o metro dele é 500 quilos. Nós temos, às vezes, um engate homologado pela montadora que aguenta 1.500 quilos. Por quê? Fixação diferente, parte elétrica ligada corretamente, bem Lógico. sinalizado, bem estruturado. Temos engate para Dodge Ram 1500, o famoso quinta roda, que é para puxar trailer com cavalo, com um jet ski, com o que você quiser. Então, assim, Uhum. poxa, acaba com aquela insegurança. Nossa, será que eu vou instalar isso e vai funcionar? Não, a gente tem um padrão de fábrica, a gente tem um padrão de montadora. Os técnicos fazem cursos dentro da montadora para poder instalar esses equipamentos, né? Hoje, todos os nossos técnicos polidores fazem o curso na Maguires hoje para aprender a tratar. Hoje, todo verniz de carro, ele não é uma montadora, a durabilidade, a dureza desse verniz, ela não é igual a outra. Então, você tem que saber trabalhar com o verniz do carro para você não desbastar uma Danificar ele. pintura, né? A pintura do carro, ela é todas iguais. A tinta praticamente é o mesmo fornecedor. O que muda é a qualidade do verniz. É aí que está o brilho. Olha É aí só. que está a durabilidade. Não é na tinta. A tinta ela está debaixo do verniz. Sim. Então temos que trabalhar com esse verniz. Temos que saber até que ponto você pode trabalhar esse verniz para você não danificar a pintura. Então todos os técnicos hoje são muito bem treinados, equipamentos corretos. Então isso que nós estamos tentando fazer hoje com a Máximos, profissionalizando. Não tem mais profissional pronto no mercado. Uhum. Não. Hoje a gente pega o menino que ele entra como auxiliar de serviços gerais enxugando um carro
a gente transforma ele num lavador profissional com o dobro de salário, Que ou legal. num polidor com o triplo de salário, Olha só. né? Então, assim, hoje o pessoal fala, mas o menino não tem o que fazer, vai trabalhar no Lava Rápido. Não, todos os funcionários nossos são CLT e todos eles têm plano de carreira. Eles podem entrar numa função, mas eles já podem mirar outra porque nós mesmos damos curso para ele. Sem dúvida. Nós mesmos profissionalizamos Faz investimento, né, pra esse ele. profissional, Sim. né? Vocês criam a própria mão de obra. É isso que a gente Isso, sempre fala aqui nos exatamente. Mesma nossos coisa na área de episódios. vendas. Exatamente. Hoje, todos os nossos supervisores já foram nossos vendedores. Então, é isso que a gente gosta disso. A gente gosta de ver o profissional crescendo dentro da empresa, né? E De você mantém a fato, cultura, né? exato. A cultura também é uma coisa muito importante. Hoje, a gente estamos definindo muito bem a visão da empresa, a cultura da empresa, o que que a empresa quer entregar para o cliente, o que que nós queremos fazer. E a gente sabe que sem o colaborador isso é impossível Sem fazer. dúvida. Então, o time, o pessoal costuma dizer, né, que o seu time é a cara do dono, né? É. Então a gente quer ter a cara melhor possível. É. Então a gente quer ter um time sempre bem treinado, um Legal. time capacitado para poder entregar uma experiência bacana Que lá Por na isso que a legal. gente ponta. prefere investir num funcionário que já está na empresa, né? Exato. Sem Às dúvida. vezes você traz Do que alguém buscar pronto de mercado. fora, ele já vem com Exato. vícios, com algumas formas que ele não quer interagir Exato. com o que a gente propõe para ele. E quando a gente traz o funcionário lá da base, ele vai crescendo, ele vai evoluindo, ele vai entendendo muito mais do que a gente busca como empresa e colocando isso em prática, né? Então, a gente consegue ter funcionários mais Eu alinhados, queria né? que todos os empresários pensassem assim. Ele Isso fica, isso é muito fica bacana. tentando achar o cara É. pronto e às vezes nem a empresa nem tá preparada ou quer ter esse cara pronto, né? E é aquela história, né? Eu quero o Messi, mas meu time não tá. Dá. O Messi não vai querer jogar no meu time, essa é a primeira É, conversa, E né? às vezes o É, Messi apaga pois os é. outros. E o Messi é melhor eu criar minha exato. categoria de base, treinando meus atletas ali, nem que Sim. saia, tudo bem, cada um tem sua vida, mas a gente acaba Exato. criando essa Eu base. queria voltar só, talvez antes do momento Impulsiona e Transforma. Você comentou que você tinha outras agências, né? Enfim, que atenderam vocês. Chegou uma hora que vocês contrataram uma pessoa para tocar, talvez interno, e aí vocês também não tinham know-how para lidar com essa pessoa. Enfim, isso é uma demanda recorrente que eu ouço. Eu tô no comercial da Guide, eu que tomo a frente disso, e eu falo para vocês que 90% das pessoas que eu converso, elas já vêm com dois pés atrás. Falar, mais uma agência? Pelo amor de Deus. Não, cara, não vai resolver. Eu vou te ouvir porque eu vou te ouvir, por educação. Então, assim, se vocês puderem compartilhar, né, o que vocês falariam para uma pessoa que está buscando uma agência, ou às vezes não está satisfeita com a agência, enfim, em relação à Guide? O que eu percebi da diferença, assim, da Guide para os outros, para os demais, foi que vocês se importam muito com a base da empresa, né? Então, óbvio que vocês vão trazer coisas novas, vai abrir mais a mentalidade nossa, né? Empresário por trás disso tudo, mas vocês se importam em entender qual que é o processo, o objetivo da empresa, o que que ela espera. Então, isso faz muita diferença. Eu vejo que muitos eles vêm para sua empresa, entende muito pouco do seu negócio e já quer colocar para rodar. E aí a gente não entende, né, eu não tenho know-how nessa parte de marketing, então a gente dá esse Carta branca, né? exatamente, para a pessoa poder fazer o trabalho. E aí no dia a dia você começa a ver a dificuldade, quando a pessoa não entende muito bem do seu negócio. Que aí vai acontecendo certas coisas que você fala: "Não, não tem coerência, né, não tá legal, isso não tá atingindo as nossas expectativas". Então eu acho que faz com que muita empresa desista no caminho. E vocês não, eu acho que desde do primeiro processo lá atrás, se importou muito com isso, em entender e entenderam de fato, né, o que que a empresa buscava. Abriu a nossa mentalidade para algumas coisas também, que foi super importante, que eu acho que naquela dinâmica que a gente faz lá atrás, faz com que a gente entenda alguns pontos que, poxa, né, por que não? Essa ideia, por exemplo, da loja conceito era um sonho ali do Danilo também, nosso, né, em especial dele, e a gente também já tinha toda uma estrutura por trás, né, a gente já tem uma empresa, já tem um estoque, já tem um administrativo, então já tem toda uma base, por que não ter um espaço? Mas estava ali, sabe, engavetado, mais ou menos assim. Uhum. E aí nas nossas conversas, vocês também trouxeram isso como pauta, por que não? Tem um público enorme na cidade, na região, e que a gente não consegue atendê-lo dentro da concessionária. Por que não ter uma loja base para isso, né, uma loja e a ideia era
trazer uma loja conceito, não que fosse mais uma loja que ou mais um ponto de instalação de acessórios, ou mais um lugar que fosse para lavar o carro, fazer determinado serviço. Não, Isso que aí. fosse realmente um lugar diferenciado, e isso ajudou muito. E, de certa forma, também melhorou a nossa comunicação extremamente. Então, eu acredito que, assim, acredito não, vale super a pena fazer esse investimento, porque faz você melhorar sua comunicação, melhorar sua estrutura comercial, né? Ter mais segurança, né, pra E crescer. Que exatamente, é o que a isso gente tava mesmo. conversando. Vamos pro momento Impulsiona e Transforma? Agora. Gente, esse é o momento que vocês assumem o papel de consultores de negócio e Hum. tem muita gente que tá querendo empreender, tá com uma dificuldade, tá desanimado e quer receber uma dica não só de mim ou do André, mas de vocês, com a experiência de vocês. Então eu queria ouvir Vida de real. cada um, que dica você daria para essa pessoa? Eu posso falar para a pessoa que quer começar, primeiro ela tem que se qualificar naquilo que ela se propõe a fazer. Você precisa ser o melhor? Não, mas você precisa ter muita vontade de aprender, de se dedicar e trilhar o caminho que você escolheu. Você sempre tem que pensar no seu cliente, na posição dele. Você como cliente, quando você chega em algum lugar, como é que você gostaria de ser atendido? Qual é o serviço que você gostaria de ter prestado? Qual é o grau de satisfação que você quer sair daquele local? Então é isso que você tem que tentar entregar para o seu cliente, né? Vou falar um pouco também sobre a Guide, né? Como é que a gente teve a certeza que nós escolhemos a empresa certa para estar nesse caminho com a gente? Conforme a gente fez a entrevista, na primeira publicação que eles fizeram, a gente falou assim, puxa vida, era isso. Aí você fala, pô, eles entenderam o meu negócio. Então, independente do que você for fazer, procure entender desse negócio e procure entender o que o seu cliente espera para você também atingir a expectativa desse cliente. Porque é daí que você conquista um próximo cliente, o próximo cliente, o próximo cliente. E a hora que você vê, você tem uma oportunidade realmente de negócio, de você ampliar o seu negócio e atender mais clientes e entregar mais satisfações, entregar clientes mais satisfeitos e assim prosperar o seu negócio. Que show. Patrícia, qual é a Excelente. sua dica aí para complementar? Só para complementar, é que empreender é desafiador, né, então as pessoas precisam entender que não é fácil, que tem que ter muita força de vontade, dedicação, tem que trabalhar de verdade mesmo, porque às vezes a pessoa sai do CLT achando: "Ah, eu vou manter a mesma rotina, eu vou trabalhar menos", não, você vai trabalhar mais. Então você precisa entender muito bem do seu negócio, que Sim, é o que o Danilo colocou, né, tem que estudar mesmo, tem que, saber muito de atendimento ao cliente. Eu acho que o cliente hoje ele é extremamente exigente, né, e o mercado ele muda constantemente. Então acho que a gente também tem que ser resiliente, né, sim, e sempre estar, aprendendo com as dificuldades do dia a dia e e evoluindo para isso, e entender que se o mercado muda constante, a gente tem que mudar constante, a gente tem que evoluir de acordo, né. exato. E os desafios estão aí, sempre vão estar, e a gente tem que saber superar. Às vezes a pessoa começa assim: "Ah, eu vou desistir porque tô com dificuldade aqui ou ali", não, entende do problema e trabalhe, né, para que isso seja resolvido. Até porque problema todo mundo tem, todo negócio tem. Mas a gente Sim. vê muita gente desistindo no meio do caminho porque acha que qualquer dificuldade é o final de tudo. Não, não é. Acho que a gente tem que aprender com isso e eu acho que isso que faz você crescer ainda mais e evoluir, né, no seu negócio. Então, eu acho que a gente tem que aprender a pegar os desafios e evoluir com eles, não levar isso de uma forma negativa, sabe? Show. E sempre lembrar que eu não acho que existe um momento certo para você fazer um investimento, né? E isso que nós fazemos hoje com a Guide, se nós não tivéssemos tomado essa decisão lá atrás, talvez a gente não teria chego aqui com tão assertividade. E Você pode clareza, chegar né, e e clareza do que clareza. você quer. Sim. E eu acho que a Guide ela também te desafia a você ser melhor, porque ela te põe ali na mesa qual é o caminho que você quer tomar, né? E isso foi muito importante para nós. E eu acho que assim, puxa vida, é caro uma agência? Meu, eu acho que a agência, eu não sei como é com os outros clientes, mas provavelmente deve ter uma estrutura para cada cliente, um segmento para cada cliente, um valor para cada tamanho do seu negócio, né? E eu acho que é super importante você ter essa ajuda. Como eu sempre falo, sozinho nós não fazemos nada. E se a gente tem um grupo pronto para nos atender, igual o grupo JM, igual o grupo da Guide, que nos recebe tão bem, que nos dá clareza para o nosso negócio, isso é muito importante. Isso, de fato, não é uma despesa, é um investimento que nós fazemos Sim. e nós somos muito felizes com essa parceria pelo fato dos resultados que nós vemos
viemos colhendo com essa parceria, né? Então, isso para nós é gratificante saber que a gente está no caminho certo e com os parceiros certos também. Forte. Já pegou o É. Pix já, Uhum. André, pra É. mandar? Pix foi Depois o água. Pix foi Mas sabe uma coisa muito importante também de vocês, que eu não vejo a maioria das empresas fazerem? São as reuniões quinzenais, né? Ah, legal. Eu acho que ela não deixa a empresa, né, o empresário, quem cuida do departamento, acomodado. Então, vocês mesmos já deixam agendado a próxima semana. Se alguma coisa está perdida ali no caminho, vocês já cobram. E eu acho que é a primeira empresa que eu vejo fazer isso. Uhum. Tem que ter Fico feliz, proximidade, é. tem que ter frequência, não Exato. é de vez É em quando lógico. e... Não, Frequência. então faz você falar, não, eu tenho que. Porque às vezes a gente dá demanda para a Guide, né, ou para qualquer outra empresa que fosse, mas fica perdida no caminho, É. porque aí você pega a correria do dia a dia e acaba passando. Lá não, você tem que. Eles mesmos vão te cobrando. Olha, está faltando isso aqui ainda, você não me O time lá é mandou. muito bom, né? Então, isso é muito positivo Eu também. fico Eu acho feliz que que é a cara isso. do dono. É. E a gente Então, isso ajuda muito, a gente impulsiona é muito bastante a dar organizado aqui. continuidade. E eu fico muito feliz que tá Gente, chegando isso, né? É isso, Legal. cara. Pô, obrigado pela presença de vocês dois. Foi um papo muito Obrigada. legal, Obrigado, cara, que obrigado. abriu bastante a cabeça. Agradeço a Obrigada. participação. Bacana, muito Vocês obrigado são- pelo são convite. demais, Te obrigado, agradeço. Legal, obrigado mesmo. obrigadão. Vocês devem estar curiosos, então procura no Instagram a Maximus, vira cliente, já Sim. Se trabalha tiver com... comprando um Porsche, por favor, não me deixa ele pôr PPF. Mas Pois é. não é só Porsche não, tá bom? Não é só Porsche, Não, eu não, sei que perdão. muitos que nos ouvem compram Porsche, mas não é só Porsche. Obrigado, a gente volta em breve, né, André, com mais um Maravilha. episódio. Muito obrigado, Obrigada. obrigado. Obrigado pessoal. vocês. Valeu, até pessoal, mais. até a próxima. Até a próxima.